Olá, boa tarde. Vamos começar hoje a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Sejam muito bem-vindos, que o Senhor fale profundamente com nós, com o nosso coração. Vamos orar para dar início a essa live. Boa tarde, Júnior. Seja muito bem-vindo. Vamos orar para começar a nossa live da leitura do livro dos Apóstolos, começando hoje o capítulo 1. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, gratidão, Senhor, por mais um dia único que o Senhor nos proporciona, que o Senhor nos presenteia. Um dia em que podemos estar aqui, te buscando, aprendendo mais de Ti. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso coração e recebamos a Tua palavra conforme as Escrituras, que tudo seja para a Tua glória, tudo seja para aprendizado, para que a gente aprenda a colocar tudo em prática. Enche, Pai, esse ambiente com o Teu Santo Espírito, invade os nossos corações com o Teu Santo Espírito, me ilumina, me capacita, me dirige, porque o Senhor é o dono da minha vida. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, cuida dos meus irmãos, nos dê sabedoria para entender cada versículo aqui dito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Boa tarde, Lei, boa tarde, Júnior. Deus abençoe. Que bom que vocês estão aqui. Então, hoje nós vamos começar o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vocês sabem que o autor, se não sabem, eu estou falando, né? O autor do livro de Atos dos Apóstolos é Lucas também. O Lucas escreveu lá o evangelho dele, o primeiro livro, o Evangelho de Lucas, e ele está falando para Teófilos, né? Que está relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele fala para Teófilo tudo que Jesus começou a fazer e o objetivo que ele tem é de relatar o que Jesus vai continuar fazendo. Esse é o objetivo do livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos. É uma continuação do livro de Lucas. E ele diz, né? Ele começou, porque Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazer e ensinar, gente, é ter autoridade. Então, foi o que Jesus começou a fazer. Ele fez e agora ele está ensinando. Então, ele está dando autoridade. Verso 2. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Então, a ênfase do livro de Atos é a ressurreição de Jesus. Fala sobre a ressurreição. Então, aqui no verso 2 diz, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados
com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, qual a promessa do Pai? Essa promessa ele já havia dado, a gente já tinha lido lá nos evangelhos, né? A promessa do Espírito Santo. Então, ele diz aqui, né? Que é o Espírito Santo a promessa. E aí no verso 6 ele diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Perguntar, gente, quando a gente faz alguma pergunta, isso eu creio que pergunta revela o coração do outro. Quando a gente pergunta algo, a gente está revelando o nosso coração. Então, eu creio que essa é a definição que eu acho, né? Que quando os apóstolos ali fazem as perguntas, eles estão revelando o coração deles. E a evidência aí, né? Porque diz aqui, olha, então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Então aqui ele está dizendo, ó, não cabe a eles, aos discípulos, a data, quando, porque eles apenas devem esperar. Eles não têm que perguntar. Então a evidência de termos o Espírito Santo, gente, a evidência de termos recebido o batismo com o Espírito Santo, é termos um coração queimando por evangelizar, por ser um missionário, por falar de Jesus. Eu acho que esse é a maior evidência de você ter sido batizado com o Espírito Santo. O amor de Deus, o amor de Jesus, ele transborda dentro de você. É uma fonte que jorra dentro de você e que você precisa transbordar. Essa fonte de água viva, esse amor queima no seu coração e você precisa levar para outras pessoas. Então, é uma chama missionária, porque você não precisa estar em outro país, estar em outro lugar, que não seja na tua região para ser um missionário. Você pode ser um missionário no teu bairro, no teu prédio, na tua casa. Aqui o que eu estou fazendo através da internet é levar a palavra do Senhor, falar do amor do Senhor para outras pessoas. Isso é a confirmação de que o Espírito Santo habita dentro de você. É esse amor que flui, que invade a tua alma. Então é isso que me leva a pensar e que eu tenho essa confirmação no meu coração de que quando a gente tem essa chama, a gente sim foi batizado pelo Espírito Santo. É se tornar uma testemunha da ressurreição. Ser testemunha da ressurreição de Jesus é falar de Jesus. Então, isso para mim é a confirmação do batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, verso 8. Então ele diz, né, não cabe, ele diz para os apóstolos, não cabe a vocês a darem data, a quererem saber mais alguma coisa, basta que vocês fixem o olhar em mim, que falem aquilo que vai ao coração de vocês. Verso 8, mas vocês receberão poder, tá vendo? Jesus, ele vai subir, mas ele deixa o poder dele, que é o poder do Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí eles começaram a entender, né? Porque eles achavam que Jesus ia reinar ali em Israel, mas não, quando Jesus
fala: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E aí eles começam a entender. Verso 9 diz, né? Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E quando eles, com os olhos fixos no céu, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e eles disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, eles estão perguntando aos discípulos, por que vocês estão olhando para o céu? Porque era tão glorioso o que eles estavam vendo, que eles olhavam, né? A experiência com o céu deve mostrar para eles, a experiência que eles tiveram em olhar para o céu, deve ensinar a olhar para a terra. A gente precisa, da mesma forma que a gente olha para o céu e vê o Senhor, a glória do Senhor, a glória do Pai, a gente precisa olhar com os olhos do Senhor para a terra. A gente precisa olhar para os nossos irmãos com amor, com mansidão, com bondade. A gente precisa ter os olhos de Jesus. Então a gente precisa, ele aqui nos ensina, né, que a experiência com o céu nos ensina a olhar para a terra, ter um olhar para a terra com os olhos de amor. É isso que nós aprendemos quando ele diz isso aqui. Então, verso 10 diz, né? Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então aqui o que eu vejo é um avivamento. É um avivamento. Quando eles se reúnem, quando entram na cidade, eles sobem até o cenáculo onde eles se reuniram, todos os discípulos, para orar. Então, existe a oração e a unidade. Todos juntos estão em oração. A oração é devoção. Então, ali há um avivamento, há uma comunhão. E aí diz assim, olha, no verso 15, naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Estão falando aqui de como foi a morte de Judas.
Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que sua própria língua, esse campo, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: por que está escrito no livro de Salmos? Fique deserta a sua morada, e não haja quem nele habite. Então aqui Pedro está falando do livro de Salmos. Vamos lá ver Salmos, ele está lá em Salmos 65, verso 25. Olha o que Pedro diz, está lá. Salmos 65, verso 25. Perdão, é Salmo 69, verso 25. Olha o que diz. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas. É o que ele está dizendo aqui, ó. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Também está escrito no Salmo 109, verso 8, que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Jesus aqui está dizendo, ele que quer uma testemunha, alguém que ouviu, que viu e que tocou Jesus. É isso que Jesus quer. Jesus não quer um homem letrado, Jesus não quer um homem que saiba tudo, Jesus quer aquele que teve um verdadeiro encontro com ele, aquele que conhece ele, que tocou nele, que o viu e que ouviu. É isso que Jesus fala aqui. Alguém, é isso que ele quer, uma testemunha, e não um conhecedor da palavra, um sábio. Verso 23. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolhestes para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então aqui a gente vê, gente, que eu consegui entender que a gente precisa de três coisas para tomar certas decisões em nossas vidas. A primeira é a confirmação do corpo de Cristo. É confirmar com a igreja, que foi o que eles fizeram. Eles se reuniram, eles oraram, eles tiveram unidade ali. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa confirmar com o corpo de Cristo, ter a confirmação, ter conselheiros juntos, estarmos juntos para decidir algo na igreja, entende? E a segunda coisa que eu vejo, que sem oração a gente não consegue nada. Então, eles se reuniram, eles tiveram unidade, se juntaram todos e oraram. A oração é para que perguntemos a Deus qual é a sua vontade. Nada que a gente faça sem oração vai funcionar. Então a gente precisa focar na oração. E depois, aqui no verso 26, que eu achei muito interessante, olha, depois fizeram um sorteio.
Essa foi a última vez que os apóstolos usaram desse método de sorteio. Sabe por quê? Porque depois eles foram guiados através do Espírito Santo. Então eles não precisavam mais de sorte, eles precisavam que o Espírito Santo os guiasse. Então é isso que esse livro vai nos ensinar, caminhar através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia através da palavra, através dos ensinamentos. O Espírito Santo nos mostra o caminho que nós devemos tomar. O Espírito Santo é o único que nos dá certeza que estamos trilhando o caminho certo. Ele confirma na nossa vida a direção que devemos tomar. Então é muito gratificante, é muito maravilhoso a gente entender, né, a função da nossa igreja, da nossa comunidade de fé, que a gente precisa viver em unidade, a gente precisa orar, estar em oração, buscando a resposta do Senhor, buscando, perguntando, né, ao Senhor qual é a sua vontade. Porque a partir do momento que a gente deixa que o Espírito Santo guie a nossa vida, é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos direcionar. Então, quando a gente diz assim em oração, quando a gente declara, né, porque o mundo espiritual, ele nos ouve, ele está aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, porque se você declara isso, eis-me aqui, você tem que estar pronto para que o Espírito Santo te use de todas as formas, de todas as maneiras. Então, esse é o ensinamento, o primeiro capítulo do livro de Atos. Começou a falar, é a continuação do livro do Evangelho de Lucas. Lucas é que escreve o livro de Atos, ele que é o autor do livro de Atos, e nós vamos falar muito do Espírito Santo. É focado esse livro, ele fala muito do Espírito Santo. E ele relata, né, que Jesus veio fazer e ensinar. E fazer e ensinar é ter autoridade. Porque a gente só pode ter autoridade fazendo aquilo que a gente está ensinando. Eu não tenho autoridade nenhuma se eu falo para vocês uma coisa e faço outra. Então a gente precisa fazer antes para depois ensinar, para ter algum tipo de autoridade. Porque Jesus nos dá autoridade, mas essa autoridade a gente tem que colocar na nossa vida. Primeiro fazer, depois ensinar. Eu já falei aqui para vocês a respeito do fruto do Espírito, né? Para que nós sejamos realmente pessoas convertidas, pessoas transformadas. As pessoas precisam ver em nós a mudança de dentro para fora. Não é apenas a mudança exterior, tem que haver a mudança interna. E essa mudança interna vem através das nossas atitudes, através do nosso falar, através da nossa postura, né? Porque muda. O Espírito Santo ele vai moldando. Nós cristãos não somos proibidas de fazer nada. A gente tem o livre-arbítrio. Mas o Espírito Santo, quando ele entra em nós, quando ele habita em nós, ele mesmo vai nos capacitando, nos ensinando. Aquele lugar que você frequentava, você já não quer mais ir. Não porque você seja melhor, mas porque você não sente mais vontade. O que você fazia antes, hoje você não quer fazer mais. Então, essa mudança de dentro para fora é que a gente vê realmente que houve a transformação e que realmente o Espírito Santo habita
é na pessoa, é através da mudança, é através do seu comportamento, é através das suas atitudes, é através até do seu modo de falar. O resto é consequência. As coisas vão mudando, é consequência, é natural. Nada é forçado, nada é imposto, é tudo natural. E aí, consequentemente, você também vai conseguir receber os dons do Espírito, né? Os frutos, que é como uma tangerina que tem os gomos. Então, é o fruto do amor, da paz, o fruto da sabedoria, o fruto da mansidão, domínio próprio. Você vai receber esses frutos, você vai transpor esses frutos para as pessoas, porque as pessoas vão notar a sua mudança, e aí, automaticamente, o Senhor vai derramar em vocês alguns dons. Lembrando que os dons, gente, eles são concedidos a gente para ajudar o corpo na igreja, para ajudar um irmão. Não é para nossa própria, para a gente nos ajudar só a nós, não, é para a gente ajudar o outro. Isso é bem focado no ensino dos dons. Eu quero falar aqui para vocês, deixa eu procurar aqui. Procurar aqui. Eu não estou achando onde eu anotei. Minhas anotações. É tão bom estudar a palavra, né, gente? É tão bom. Como é bom. A gente nunca pode esquecer que o dom do Espírito Santo, um dom espiritual, quando você recebe, ele é resultado do poder do Espírito Santo agindo através de nós. Então, a gente vai receber o dom do Espírito, seja ele qual for, o dom de sabedoria, o dom de conhecimento. Eu peço muito ao Senhor o dom de discernimento sobre o Espírito, que é para que a gente tenha capacidade, né? Capacidade de saber quando uma mensagem vem diretamente de Deus ou quando uma mensagem vem de um espírito enganador. Então, eu quero muito esse dom, eu peço muito ao Senhor que me dê esse dom de discernimento sobre o Espírito. E o dom de sabedoria, né? A capacidade que a gente passa a ter em dar um conselho sábio, baseado na palavra do Senhor. Então, Deus vai nos capacitando. Ele vai, à medida que você vai estudando, vai lendo a palavra, porque o nosso alimento está na palavra, está aqui na Bíblia. Essa palavra aqui é que é a nossa espada. Então, à medida que você vai lendo, você vai ficando mais íntimo de Jesus, porque você vai o conhecendo mais, você vai sabendo mais um pouquinho dele. Então, é muito bom a gente estar em comunhão com a palavra do Senhor e em oração. Amém, irmãos? Então é isso. Hoje a gente leu o capítulo 1, foi pequeno, mas foi grandioso. Amanhã a gente continua, né? O capítulo 2. E assim eu espero que vocês continuem comigo até o final. Tá bom? Vamos orar para terminar essa live. Curtam, comentem, compartilhem, deem um pulinho lá no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito,
se inscreva lá no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mantenha o canal no ar, porque eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia. Então, gente, vamos honrar o Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor, divulgando a palavra dele, né? A minha intenção aqui é essa. A minha intenção aqui, gente, para quem está entrando hoje, para quem me conhece, está me conhecendo, a minha intenção é incentivar cada um de vocês a meditar na palavra, a entender a palavra, a ler a palavra, a ter intimidade com a palavra. Então, assim, eu aprendi, esse propósito foi me dado desde o dia 1º de janeiro. Desde o dia 1º de janeiro eu estou aqui lendo os evangelhos, comecei Mateus, Marcos, Lucas, terminei o livro de João, o Evangelho de João, e agora estou começando Atos dos Apóstolos. E esse propósito tem edificado demais a minha vida, porque a gente começa a descobrir, a ver coisas que a gente não conseguia ver. Eu não conseguia enxergar, porque você quando medita, quando lê, vai buscar informações, vai buscar respostas, pesquisa, então isso é muito gratificante. Então, a minha intenção aqui é incentivar vocês a lerem mais a Bíblia, a meditarem na palavra e orarem, porque a gente só consegue ter intimidade, ter uma vida, um relacionamento com Deus através da palavra, da leitura e através da oração. Se não consegue orar por muito tempo, não tem problema, começa com 15 minutos. Começa a fazer a oração através da palavra. Eu faço através da leitura de salmos. Eu vou lá, leio salmos e através dos versículos eu vou fazendo as minhas petições, as minhas gratidões, vou confessando os meus pecados, vou glorificando ao Senhor. A gente precisa fazer tudo isso, né? Confessar nossos pecados, ser grato, fazer pedidos. Precisamos sim pedir ao Senhor aquilo que está no nosso coração. Precisamos glorificar o Senhor, precisamos dar honra a quem tem honra. E assim, a gente precisa contemplar não só a criação do Senhor, né? Porque a criação do mundo é digna de contemplar, mas a gente precisa contemplar o próprio Deus, fechar o olho e contemplar o quanto Ele é maravilhoso, sabe? Porque às vezes nem vontade, nem falar eu tenho vontade, porque eu tenho vontade, eu me vejo, cada situação eu me coloco, eu me transporto para o lugar e me vejo, eu vejo o Senhor me abraçando, porque o amor dele é tão grande, o amor dele é tão maravilhoso, que, gente, eu nunca havia sentido desta forma o que eu tenho sentido. Então, eu aconselho muito a vocês, eu incentivo muito a vocês que leiam a palavra, que tenham mais intimidade através da palavra. Porque através da palavra de Deus é que a gente passa a conhecer Ele mais intimamente. Mais intimamente. E quando Ele diz ali, eu sou o pão da vida, Ele não é um pedaço de pão, Ele é o verdadeiro pão. Quando Ele diz para mim, quando Ele diz para você, eu sou a fonte de água viva, Ele é a fonte que Ele jorra dentro de mim e de você, e que a gente passa a transbordar essa fonte. Quando você realmente entende o amor de Jesus, quando você, porque a gente não consegue imaginar, né, o tamanho do amor de Deus por nós. Da mesma forma que Ele ama Jesus, Ele nos ama. Então, quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira a gente não consegue mensurar. Não dá, não cabe dentro do meu peito, meu coração queima
quando eu imagino, quando eu ando pela minha casa e eu sinto a presença do Pai. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Essa intimidade, esse amor. Amém? E é isso, gente. Vamos então orar para terminar a live. Amanhã eu vou estar aqui de novo. Oi, Lígia, meu amor. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Vamos orar para terminar a live. Pai querido, Pai amado, obrigada. Gratidão por mais um dia único que o Senhor preparou para mim e para o meu irmão. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar perto de mim, estar perto deles, por nos amparar. É tão grande o que eu sinto dentro de mim que eu me emociono toda vez, Pai, que eu falo de Ti, que eu sinto esse amor, esse amor que transborda, porque quando esse amor transborda, é algo inexplicável, é algo que a gente não tem como explicar. E a nossa resposta, o nosso amor é resposta a esse amor. Eu te amo demais, Paizinho. Continua nos abençoando. Continua, Pai, derramando esse rio de água viva dentro de nós. Continua, Pai, nos ensinando, nos mostrando. Derrama o Teu Santo Espírito dentro de nós, para que nós tenhamos sabedoria, discernimento, para que nós tenhamos capacidade de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Que nós levemos esse estudo, essa leitura, não só para o conhecimento filosófico, no sentido de decorar, no sentido de saber de cor, não. Que nós levamos, que nós tenhamos sabedoria em levar para o nosso coração. Que tenhamos sabedoria em colocar em prática, porque o Senhor não quer escolher homens letrados, o Senhor não quer só homens que sabem tudo, de cor e salteado. O Senhor escolhe os improváveis, o Senhor escolhe aqueles contritos de coração, aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro contigo. O Senhor escolhe, Senhor, aqueles que te viram, que te ouviram, que te sentiram, que tocaram em ti. Então, Pai, que nós possamos ser escolhidos teus para levar, para sermos missionários aqui no nosso prédio, na nossa vizinhança, missionários no nosso bairro, que a gente leve a palavra, que a gente fale do teu amor, que a gente conte da sua ressurreição, porque o Senhor morreu por mim e por meu irmão. O Senhor veio ao mundo, o Senhor encarnou como humano, o Senhor veio como nós, mas foi embora sem nenhum pecado e levou todos os nossos pecados sobre si, para que nós tivéssemos acesso direto com o Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse amor. Obrigada, Paizinho. Obrigada. Nós somos gratos a tudo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer, porque o mesmo Deus que viveu lá na antiga aliança vive hoje na nova aliança. O Senhor é um Deus de misericórdia, de promessa, de prosperidade, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Abençoa a minha vida, a vida dos meus irmãos. Abençoa, Paizinho. Que tenhamos um dia abençoado, que tenhamos uma noite abençoada. Continua na nossa presença. Continua, Pai, nos mostrando o caminho com o Teu Espírito, através do Teu Espírito derramado em nós, o caminho que devemos seguir. Que não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda. Que olhemos sempre para o alto, na certeza de que esse é o caminho certo. Pode quem quiser falar, que a gente não se preocupe em dar respostas, que a gente não se preocupe em olhar para o homem, mas que a gente se preocupe em agradar a Ti, que a gente se preocupe em olhar para Ti e que o Senhor diga: esse é o meu filho amado,
Obrigada, Pai. Obrigada, eu te amo. Eu oro em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, com perdão dos meus pecados. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Jesus. Tchau.